Como será o dia do Senhor ou o fim de todas as coisas, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia? Então vamos para dentro da palavra de Deus, porque em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 14, diz o seguinte, vocês podem pausar e procurar na Bíblia de vocês, se vocês tiverem. Se não, vamos para cá. Diz o seguinte, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Tá bom? Então o dia do Senhor ele vai vir como o ladrão de noite. O que significa o dia do Senhor vir como um ladrão de noite? Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Se você fosse um pai de família, tivesse a sua própria casa, a sua família lá, né? Talvez você até seja, né? E você soubesse o dia, a hora, o momento exato que vai vir um ladrão tentar assaltar a tua casa. O que você faria? Como é que você agiria diante dessa situação? Você estaria vigilante. Vigilante. Para quê? Para que ele não viesse ter êxito no que ele viesse fazer. Tá? Mas o que acontece? É normal isso acontecer? Não. Por que não? O que acontece é o seguinte. Quando um ladrão ele vai assaltar uma casa, um local, não tem como saber. Ninguém sabe. E de repente, quando o assalto aconteceu, tu vê a pessoa assustada. Meu Deus, a minha casa, o ladrão entrou na minha casa, roubou isso e aquilo. Né? Ou seja, ele não estava esperando. Então a Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser desse jeito. De repente, né, à noite, ou seja, quando ninguém está esperando, quando você está descansando, né, depois de um dia cansativo de trabalho, você está lá na sua casa, descansando, relaxando. E aí o que acontece? De repente, o ladrão vai e entra e assalta. Né? Ou seja, geralmente quando os assaltos acontecem, a maioria esmagadora das vezes, ninguém fazia ideia, né? Pelo menos o dono da casa ou do apartamento não fazia ideia daquilo. Então provavelmente ele estava lá, relaxando, descansando, preparando o almoço, ou quer dizer, preparando a janta. E aí, de repente, ou então dormindo, né? Se for de madrugada, não. Ou seja, quando o assalto acontece, não tem como saber o horário, o momento. Não tem como saber. Tá? Ou seja, é imprevisível. Então o dia do Senhor vai ser imprevisível, vai ser quando ninguém estiver sabendo. Mas o que acontece? No qual os céus passarão com grande estrondo. Então, no dia do Senhor, que vai ser quando nós menos esperarmos, ou seja, vai ser como um ladrão à noite, quando nós menos esperarmos, vai vir, o dia vai acontecer, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então, os céus eles vão passar, ou seja, vão deixar de existir. Ele está falando, com grande estrondo, não vai mais haver céu. Esse céu que nós podemos olhar de manhã e ver os céus, não vai mais existir. E os elementos ardendo se desfarão. Então, o que são os elementos aqui, de acordo com a palavra de Deus? Os elementos é tudo aquilo que é material, que eu posso pegar, que eu posso tocar, o meu computador, o meu celular, no caso, a minha casa, essa cadeira, ou seja, tudo isso são elementos. Né? Ou seja, tudo isso vai, segundo a Bíblia, ardendo se desfazer. Tudo. Os animais, pessoas, tudo que estiverem lá vão se desfazer. E a terra e as obras que nela há queimarão. E também aqui diz que a terra vai queimar, a terra vai pegar fogo. Ou seja, não só a terra vai queimar, mas as obras que nela há. Ou seja, o que é vamos dar um exemplo de obra. Um apartamento. Você está lá no apartamento, isso é uma obra feita, mas feita por pessoas. Uma montanha, um mar, um lago, é uma obra feita por Deus. Né? Que o tempo, ele molda aquelas obras. Né? Porque o tempo, ele, no caso, vai, digamos, pegar uma montanha. A montanha, no dia que Deus criou todas as coisas, não é a mesma coisa do que hoje, porque ela vai se desgastando. Então o tempo, ele, né, molda também. Então todas as coisas criadas, todas as coisas que foram criadas por Deus irão se desfazer. Todas as coisas criadas no sentido material, físico. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Ou seja,
Aqui está meio difícil de entender, porque a linguagem, às vezes, da Bíblia é bem difícil. Na hora de traduzir, fica bem difícil de entender. Mas o que está querendo dizer é que é o caráter que as pessoas devem ter nesse dia, para que elas venham estar aptas a serem, digamos, a estar no reino de Deus. As pessoas, no dia da vinda do Senhor, quando a Bíblia diz que no grande dia do Senhor, que ele acontecerá como um ladrão à noite, as pessoas que não estiverem vigilantes, elas vão ser lançadas no inferno. Elas não vão entrar no reino de Deus. Mas as pessoas que se encontrarem perseverantes, que se encontrarem vigilantes naquele dia, aguardando esse dia, no caso, a vinda, a chegada, no caso, as pessoas vigilantes são aquelas pessoas prudentes, que sabem que a qualquer momento o ladrão pode vir. Então, essas pessoas que estão vigilantes e que se encontrarem vigilantes nesse dia, essas pessoas vão ser as pessoas que vão estar aptas, tá bom? A estarem com Cristo em um novo céu e uma nova terra, que nós vamos falar nisso daqui a pouco. Então, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato? Ou seja, como é que você deve estar diante de Deus nesse dia? A Bíblia diz que nós devemos estar em santidade, em piedade e aguardando. Nós devemos estar aguardando a vinda de Jesus Cristo. E apressando-vos para a vinda do dia. Para a vinda do dia de Deus, tá bom? Então a Bíblia diz que nós devemos estar em santidade, em santo trato, em piedade, vivendo em piedade, ou seja, nós devemos, digamos, estar em comunhão com Deus, porque nós devemos estar demonstrando os frutos do Espírito Santo, em piedade. Uma pessoa piedosa, né? Uma referência nesse caso aqui a uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Se é uma pessoa que vai estar aguardando, ela vai estar, digamos, atenta aquele dia, ela vai estar vigilante, ela vai estar perseverante na presença de Deus e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ou seja, ela vai estar apressando esse dia, a chegada desse dia. E como é que se apressa a chegada desse dia, do grande dia do Senhor? A Bíblia diz que quando é que vai acontecer o fim, segundo as Escrituras? Quando todo o Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, como é que se apressa a vinda do Senhor? Pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você fale de Deus, fale de Jesus Cristo para as pessoas. A Bíblia diz, um dos últimos ensinamentos, um dos últimos mandamentos que Jesus nos manda fazer é: ide e pregai o Evangelho a todos os povos e nações. Ele fala: ide e pregai. Ele fala para nós pregarmos, falarmos desses ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Tá? Então, como é que eu apresso a vinda desse dia? Falando de Jesus Cristo, pregando. Tá bom? Então, em que os céus em fogo se desfarão. Então, mais uma vez, ele falando o que vai acontecer nesse dia. Tá? Que nós vamos apressar para que aconteça. Pregando o Evangelho. Como é que nós vamos adiantar? Como é que vai ser esse dia? Né? E aqui diz: e que os céus em fogo se desfarão. Então provavelmente vai ser algo terrível que vai acontecer. Tudo vai ser consumido pelo fogo. Tá? Como vai ser? Não sei. Se vai ser um meteoro, se vai ser um vulcão, um magma, a terceira guerra mundial, porque também faz muito sentido. Né? Muito sentido, total sentido. Né? Pela cobiça e o orgulho do homem. Faz sentido tudo terminar em uma guerra, né? Porque hoje uma terceira guerra mundial valendo é uma guerra nuclear. E a gente já viu o que acontece, o poder de uma bomba nuclear que os Estados Unidos soltou em Hiroshima e Nagasaki. É devastador. Então, imagina hoje como é que não devem estar as bombas, muito pior do que era naquela época. Então, aqui diz que os céus em fogo se desfarão, os elementos, ou seja, mais uma vez aqui a Bíblia falando, os elementos ardendo se fundirão. Então aqui a Bíblia diz de um cenário de fogo, de chama, tá? Onde o mundo vai estar ardendo em fogo. Esse é o cenário, é um mundo sendo destruído e consumido pelo fogo. Tá, é o que está dizendo as Escrituras. Vai ser exatamente assim o fim. Vai ser desse jeito. O fim vai ser
das coisas, né, criadas, né, do primeiro céu e da primeira terra, né, que é esse que nós vivemos, vai ser pelo fogo. Mais uma vez, como vai ser, de onde vai vir esse fogo, né? Eu não sei. E ardendo, calma aí, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Os elementos vão se fundir, aqui também diz. Tá? Aqui antes diz assim, os elementos ardendo se desfarão. Então, aqui depois aqui diz, os elementos ardendo se fundirão. A Bíblia não mente. Então, provavelmente o que vai acontecer? Os elementos eles ardendo vão se fundir e depois eles vão se desfazer. Porque tudo vai ser destruído, desfeito. Então, primeiro eles vão se fundir. Só muda que existem vários tipos de metais. Para o metal, para os elementos se fundirem, especialmente metal, é um calor muito grande. Então, a Bíblia diz de um calor que vai arder ao ponto dos elementos se fundirem. Então, existem vários elementos, existem vários tipos de metais que vão se fundir a uns 600 graus. Eu estudei um dia desse, por coincidência, sobre isso. Vão ter elementos que vão se fundir a mais de 1000 graus, a próximo dos 2000 graus. Então vai variando muito, de acordo com os elementos. Mas aqui diz que todos esses elementos, os elementos, todos vão se fundir. Tudo vai se fundir. Então vai ser um calor extremo, que vai devastar tudo. E as pessoas vão morrer pelo calor, a terra, tudo vai ser destruído pelo calor, pelo fogo e pela chama. Esse vai ser o fim. Mas há uma esperança, tá bom? E nós vamos já chegar nela. Então fiquem atentos, porque a Bíblia diz o seguinte, no versículo 13, essa é a nossa esperança. Versículo 13, mas nós, quem são esses nós? São aquelas pessoas que vão, no grande dia do Senhor, né, quando ele vier como um ladrão, vão se encontrar vigilantes, vão se encontrar firmes em Cristo, firmes na fé, sem vacilar. Essas vão ser as pessoas que a Bíblia chama de nós. Mas nós, segundo a promessa de Deus, a promessa de um novo céu e uma nova terra, a promessa de um reino, né, que nós faremos parte, em que Jesus Cristo iria governar. Diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, e também essa promessa também ela se refere ao seguinte, tá? Que todas as pessoas que crescem em Jesus Cristo serão lavadas pelo sangue dele. Jesus Cristo, Deus ele nos deu uma promessa, a promessa do Messias, da vinda do Cristo. E ele veio, e esse é Jesus. Jesus Cristo, ele veio. E qual foi o objetivo da vinda de Jesus Cristo? Tá? Primeiro vamos para a morte. A morte de Jesus Cristo, o objetivo da morte dele foi que aquele sangue de Jesus fosse derramado. Por que era necessário que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado, que ele fosse morto? Porque lá no Antigo Testamento, tá? Há muitos e muitos anos atrás, na época dos judeus, que antes da vinda do Cristo, a Bíblia deixa claro que para que viesse a haver remissão de pecados, para que as pessoas viessem a ter os seus pecados perdoados, viesse a haver essa remissão, era necessário morte e sangue. Mas a Bíblia direciona para a morte de um cordeiro que viesse a ser morto e ter o seu sangue derramado. E esse sangue, ele era para perdão, né? Para que você viesse a ser perdoado. Então, sem derramamento de sangue, não há perdão. Com derramamento de sangue, há perdão, tá bom? Só muda aqui. Antigamente, as pessoas, elas matavam os animais, né? Aspergiam sangue para que elas viessem a ser perdoadas, mas elas não eram perdoadas. Aquilo era apenas algo simbólico, porque só existia uma forma, e sempre vai existir apenas uma forma, tá? De sermos totalmente, verdadeiramente lavados, que é através do sangue de Jesus Cristo. Esse é o sangue que lava, tá bom? Então aquilo era feito, tá bom? Representando o dia em que o verdadeiro cordeiro viria. Em um determinado momento, o João Batista, ele vê um homem passando que era Jesus e fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse cordeiro que eles sacrificavam, né, que eles sacrificaram até na última praga do Egito, esse cordeiro representava Jesus Cristo. Esse cordeiro é Jesus, cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, a morte de Jesus Cristo foi para que os nossos pecados viessem a ser lavados, para que nós viéssemos a nos reconciliar com Deus. E a ressurreição de Jesus Cristo é para que nós viéssemos a ser vivificados, porque Jesus Cristo disse que era necessário que ele fosse para o Pai, para que ele nos mandasse a promessa dele, que é o Consolador, é o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Então é necessário que Deus,
que Jesus Cristo também fosse, ressuscitasse e fosse para Deus, para que ele pudesse nos batizar todas aquelas pessoas que crescem em Jesus, fossem batizadas, seladas com o Espírito de Deus. Então essa é a promessa de Deus, é a promessa do Messias, é a promessa dos pecados perdoados, é a promessa do batismo com o Espírito Santo, de se tornar templo de Deus aqui na terra, morada de Deus. A Bíblia diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus. Então nós que estamos perseverantes, né? E eu vou orar também, daqui a pouco, para que vocês estejam perseverantes também. Seremos as pessoas que, segundo a promessa, estamos aguardando novos céus e nova terra. Então, segundo a Bíblia, vai vir novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por que nesse novo céu e nessa nova terra vai habitar a justiça? Porque o rei desse novo céu, dessa nova terra, que é um novo reino, é um reino que vai vir, uma nova terra. Imagina o planeta Terra, tá? O planeta Terra que nós vivemos. Agora nós vamos para o versículo 14, que diz o seguinte: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado. Como é que Deus ele quer nesse dia? Como é que Deus quer nos encontrar? Em pecado, vivendo nas trevas, na escuridão, praticando aquilo que entristece o Espírito Santo? Não. Deus ele quer que nós venhamos nos encontrar imaculados e irrepreensíveis em paz. Esse é o padrão. E é um padrão alto. É um padrão muito alto, tá bom? Deus ele quer que nós venhamos nos achar imaculados, ou seja, sem manchas. O que é uma pessoa imaculada para a Bíblia? É uma pessoa sem manchas, sem pecado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo e não vivendo na prática do pecado. É que nós vamos nos encontrar imaculados, sem pecados, lavados, no caso, irrepreensíveis, ou seja, não tem como nos repreender, não vai ter como nós sermos repreendidos, porque nós não vamos estar vivendo em pecado, e em paz. Só muda aqui, o que é essa paz? É uma paz interior. O único que pode nos dar essa paz interior é o Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, o Espírito Santo é que nos dá essa paz, que a Bíblia se refere. Jesus fala que ele nos daria paz, que nós teríamos uma paz. Né? Não a paz, que ele nos daria uma paz, mas não a paz, né, como o mundo nos dá. Não a paz segundo o mundo, mas uma paz segundo Deus, que é uma paz interior, que é dada pela comunhão com Deus, pela sua comunhão com o Espírito Santo. Então, essas pessoas, na vinda de Deus, como é que Deus quer? Ele quer te encontrar vigilante, aguardando. Ou seja, você tem que estar vigilante, você tem que estar... se achar imaculado, com as vestes lavadas na presença de Deus e irrepreensível. Ou seja, nesse dia não tem como você ser repreendido. Irrepreensível. Isso aqui é um padrão alto. Tá? Muito alto. E em paz, ou seja, em comunhão com o Espírito Santo. Em paz interior. Em paz com Deus. Tá bom? Que é gerado pelo relacionamento com Deus. Pela comunhão com Deus. Pela comunhão com o Espírito Santo. Então, esse aqui é o padrão. Tá bom? Então há uma esperança. E essa esperança é esse novo céu e essa nova terra. E nós vamos ver agora. Agora eu vou orar, tá bom? Por vocês. E depois nós vamos aprender melhor a respeito dessa esperança. Tá? Dessa nova esperança, desse novo céu e essa nova terra. Que vai vir após o primeiro céu e a primeira terra serem desfeitos. Serem destruídos. Então quando tudo isso passar, vai vir um novo céu e uma nova terra. Nós vamos falar após essa oração, que vai ser a nossa segunda etapa do estudo de hoje, tá bom? Então agora eu vou orar por vocês, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha fortalecer essas pessoas, Senhor, para que elas venham se encontrar irrepreensíveis no grande dia. Senhor, eu peço que o Senhor as ilumine, que o Senhor as fortaleça espiritualmente, que o Senhor vivifique essas pessoas, enche elas do poder do Teu Espírito Santo, Senhor, da unção. Senhor, não permita que elas venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Mas é óbvio, para isso vocês têm que desejar vencer o pecado, se tornarem verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então, Senhor, eu entrego também essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha convertê-las, para que o Senhor venha trabalhá-las, Senhor, mudar esse coração, tirar esse coração orgulhoso, Senhor, e colocar um coração de carne, um coração cheio do Teu Espírito Santo, um coração inclinado às Tuas palavras, Senhor, um coração totalmente inclinado ao Senhor. Eu peço que o Senhor os lave, Senhor, com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor gere temor dentro dessas vidas, para que elas venham fugir do pecado. E no dia do Senhor, elas venham se encontrar irrepreensíveis, para que elas venham fazer parte,
Senhor, desse novo céu e dessa nova terra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu coloco essas pessoas, Senhor, diante do teu Filho Jesus Cristo. Peço que o Senhor as guarde e as proteja de pecar contra o Senhor. Amém. Agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 25, versículo de 1 a 5. Tá? Nós terminamos aqui falando no versículo 13 de mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habite a justiça. Isso está no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Tem fala de nós aguardarmos o novo céu e uma nova terra. Agora aqui em Apocalipse, capítulo 21, diz o seguinte: e vi, isso daqui é João, tá? O João, o apóstolo de Jesus Cristo, João. Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, um deles se chamava João. E esse João diz o seguinte em Apocalipse, é o autor, né, a pessoa que escreveu, né, o autor é o Espírito Santo. E vi um novo céu e uma nova terra. Então aqui ele já começa falando que ele viu um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque aquele céu primeiro já não existe mais, foi destruído. Tá? Então ele diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, tá bom? Então olha o que ele fala. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Aqui é o que nós estudamos agora, ainda há pouco, em um outro versículo que se encontrava em Pedro, e agora ele já vê em João, falando viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe, ou seja, tudo foi destruído. Não existe mais. Ou seja, a Terra, o planeta Terra, né, acabou. É isso que ele está querendo dizer. Agora vai vir um novo céu e uma nova terra. Aqui a Bíblia fala que o céu deixou de existir. Né? Aqui a Bíblia fala que as coisas feitas foram desfeitas, né? As coisas materiais foram todas desfeitas, nós lemos ainda há pouco. E fala, e aqui está falando também que o mar já não existe, ou seja, tudo foi destruído, acabou. Então aqui a gente está falando de um novo céu e uma nova terra. Que a Bíblia chama de... Como é que a Bíblia chama esse novo céu e essa nova terra? A gente vai ver agora. Tá? Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Tá? Então esse novo céu, essa nova terra é a nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém, né, que existe aqui, que a gente pode pegar um avião e ir para lá. Ele está falando de uma nova Jerusalém, de uma outra Jerusalém. Tá? Que é a nova Jerusalém. Que de Deus descia do céu. Então ele viu um novo céu e uma nova terra descendo. Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Tá? E quem é o marido? Jesus Cristo. E nós somos a noiva. Ou seja, ela estava, olha o que diz aqui, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Como no dia do casamento. Ou seja, aqui está se referindo a um céus, novos céus e nova terra, que, imagina o planeta Terra, que nós estamos vivendo agora. Tira todos os seres humanos. Cara, não faz sentido, né, ter, digamos, e deixar somente, digamos, um rei. Né, digamos que nós estivéssemos na época onde existiam os reis, né, e tira todas as pessoas e deixa somente um rei, um ser humano lá governando, mas não tem pessoas. Ou seja, não faz sentido. Não existe reino. Então, para que Jesus Cristo reinasse, era necessário que existissem pessoas que são os santos, são aqueles que somos nós que vamos crer em Jesus Cristo, que nós acabamos de entregar as nossas vidas por completo a Jesus Cristo, é nós que vamos povoar, que nós vamos fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Somos nós que cremos em Jesus Cristo, que seguimos Ele. Então ele diz, no versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Ou seja, nós, a Bíblia em vários momentos diz que nós, os cristãos, as pessoas que creram em Deus, que no Antigo Testamento, antes de Cristo, as pessoas que foram obedientes a Deus, né? E hoje as pessoas que são obedientes a Deus também, mas Deus quer que nós vivemos ser obedientes à voz de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus, quando lá no Monte da Transfiguração, a voz de Deus, ela surge, né? E Deus ele fala o seguinte, esse é o meu filho amado, a ele ouve. Ou seja, Deus ele quer que nós venhamos ouvir, escutar a voz de Jesus Cristo. Então, se eu escuto a voz de Jesus Cristo, pratico, sigo,
eu estou sendo obediente a Deus. Tá? Então as pessoas que forem obedientes a Deus, tanto antes de Cristo quanto hoje, atualmente, após Cristo, essas pessoas vão povoar essa terra, esse novo céu, essa nova terra. Tá bom? Então vamos seguir em frente. Versículo 3 diz o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então vamos lá. O que acontece no versículo 3? E eu vi, ou seja, João, o apóstolo de Jesus Cristo, diz assim: E eu vi uma grande voz do céu. Então ele ouviu do céu uma grande voz, tá? Que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Tá? O tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Então ele está querendo dizer que esse novo céu, nova terra, vai receber a população que vai povoar aquela terra. Mas quem é a população que vai povoar? São aqueles que creem, né, que creem em Jesus Cristo. São os filhos de Deus, que receberam, né, poder de se tornarem filhos de Deus, porque creram em Jesus. E essas pessoas vão fazer parte desse reino, vão povoar esse reino. E a Bíblia diz o seguinte: e eles serão o seu povo, ou seja, como eu disse há pouco tempo atrás, um reino, ele precisa, não existe um rei governando em uma terra sem ninguém, precisa de um povo para governar. Então nós seremos, no caso, o seu povo, o povo que vai povoar aquele reino, o povo de Deus, que vai ter como seu rei Jesus Cristo. E mesmo Deus, continuando, tá? E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Tá bom? Então aqui diz que Deus estará com eles. E ele será o seu Deus. Então só vai haver um Deus naquela terra, naquele reino. Não vai haver deuses, só vai haver um Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é Deus, o próprio Deus vai estar lá, tá bom? Então, o que a Bíblia diz? E será o seu Deus, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Ou seja, que ele está falando que Deus vai te consolar. Deus, ele vai te consolar e vai limpar dos teus olhos toda a lágrima. Então vai ser um lugar onde não vai haver choro, porque Deus vai estar lá te consolando. Ou seja, isso é viver na presença de Deus. Que a Bíblia está querendo dizer que no reino de Deus você vai estar sempre na presença de Deus. Então, Deus vai estar constantemente te consolando e limpará de seus olhos toda lágrima. Então ele vai te consolar, vai ser seu consolador, e não haverá mais morte, tá bom? Não vai haver mais morte lá, nem morte espiritual e nem física, porque já é o povo de Deus. Nem pranto, não vai haver pranto. A Bíblia diz em pranto, no Novo Testamento, em determinado momento, quando teve uma grande matança, né? Logo quando Jesus nasceu, o rei da época, Herodes, quis matar Jesus Cristo quando ele era bebê. Então houve uma matança de crianças. Lá disse que as mães que tiveram seus filhos mortos, né, elas estavam em pranto, né, em lágrimas. Isso não vai existir lá. Porque o rei daquele reino não vai ser aquele filho de Satanás que foi Herodes, aquele diabo. Não. Quem vai ser o rei desse reino é Jesus Cristo. Então isso não vai acontecer. Tá bom? E Deus limpará os seus olhos, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tá bom? Então não vai haver dor. Se não vai haver dor, é porque não vai haver doença. Então ninguém vai sentir dor. Ou seja, tu tá em um planeta, tu tá em um local onde não vai haver dor. Isso é inacreditável. Isso é surreal. Tá. Não haverá morte, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E quais são essas primeiras coisas? O primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então esse período de dor, de sofrimento, de perseguições, de lágrimas, de morte, de pranto, de ranger de dente, passaram. Tá? E isso muitos crentes, muitos cristãos viveram
ou um dia vão viver. Porque faz parte da vida cristã, perseguições. Mas aqui diz que nesse momento, quando vier o novo céu e a nova terra, essas coisas, as primeiras coisas já vão ter passado, junto com o antigo céu e a antiga terra que vão ser desfeitos, vão ser destruídos pelo fogo. Último versículo agora, versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que quem é que estava sentado sobre o trono? Jesus Cristo. Ele é o rei daquele reino. Então o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço, ou seja, que é o único que tem poder para fazer. Quem é que está falando? É Jesus Cristo. Tá? Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tá bom? Então, o que Deus está querendo dizer? O que Jesus Cristo está querendo dizer? Né? Para ele escrever, anotar, porque elas são verdadeiras e fiéis. Mas quem foi que disse isso? Eis que faço todas as coisas, que é o único que tem poder para fazer todas as coisas. É Deus, é o próprio Jesus Cristo, governando no seu trono. Tá? E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse para ele anotar tudo, né? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, não são palavras mentirosas, não são palavras que não vão acontecer. Pelo contrário, são palavras verdadeiras e que vai acontecer. Ou seja, tudo que eu acabei de falar aqui hoje, nesse momento, tudo que eu acabei de falar, vai se cumprir um dia. E tudo isso vai acontecer. É questão de tempo. Então, vamos orar mais uma vez, tá? Para finalizar, baseado no que acabamos de ler. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha nos abençoar. Eu peço que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos ter um coração agradável aos teus olhos, para que nós venhamos ter uma vida, Senhor, inclinada ao Senhor, um coração convertido ao Senhor, que nós venhamos ter uma mente, Senhor, lavada, sem mancha, sem mácula, Senhor, que nós venhamos nos encontrar fortes e firmes e irrepreensíveis na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor nos cure, nos lave, nos fortaleça, nos ilumine em nossas mentes, nossos pensamentos, arranque todo tipo de pensamento, Senhor, das trevas, Senhor, da nossa mente, e nos fortaleça, Senhor, nos firme na Tua presença, Senhor. Eu peço que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos santifique, Senhor, que o Senhor nos fortaleça e nos prepare para esse dia, Senhor, para que nesse dia nós venhamos fazer parte desse povo que vai fazer parte desse reino, em que o reino é Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê condições espirituais de, no dia da vinda do Senhor, no dia do Senhor, no dia em que os céus e a terra deixarem de existir, e no dia que vier um novo céu e uma nova terra, nós viemos fazer parte desse reino. Nós viemos ser contados como pessoas obedientes a Deus, pessoas que estavam vigilantes, pessoas que estavam atentas, esperando e, no caso, vigilantes, como aquela pessoa que está na sua casa e guarda ela, porque ela sabe que qualquer dia, em qualquer momento, pode vir um ladrão e assaltar aquela casa. Então peço que o Senhor nos ajude para que nós venhamos nos encontrar vigilantes. Que o nosso amor pelo Senhor venha apenas crescer e se intensificar. E que nesse dia nós venhamos nos encontrar irrepreensíveis, Senhor. Então peço que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, nos dê vestes brancas e nos ensine a viver uma vida agradável, nos ensine a obediência, a sermos santos e sermos como para o Senhor uma oferta agradável ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém.